Santo, nós nos reunimos como povo de Deus para adorar ao nosso Senhor. Convido a todos aqueles que puderem a se colocar em pé. Nós vamos buscar a Deus através de uma oração de invocação. Eu convido a nossa irmã Elisana para que esteja levando a Deus nesta oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecidos, ó Deus, nós te somos. Que o Senhor nos trouxe mais uma vez aqui em tua casa, Deus. Obrigado mais uma vez pelos irmãos que aqui chegaram, ó Deus. E se tem alguns que estão a caminho ainda, que o Senhor possa estar apressando os passos de cada um, ó Deus. Esteja, Deus, nesse ato de culto, por tudo que for feito aqui, os hinos cantados, as orações, e também na hora da mensagem, Deus, que seja somente para honrar e agradecer o teu santo nome, Deus. Fica, Senhor, conosco nesse ato de culto, que nada venha de nós mesmos, mas somente para bendizer e adorar o teu santo nome, Deus. Esse é o meu pedido e minha gratidão de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 33. Salmo de número 33. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 5. Salmo 33, do verso 1 ao verso de número 5. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versos de número par. Diz assim a palavra do Senhor: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém. Nós somos chamados a louvar ao Senhor e nós louvaremos cantando em pé o hino de número 62. Hino de número 62. Podem se sentar. Convidamos o conjunto Gideões para louvar ao Senhor e logo após o conjunto Gideões, o conjunto da mocidade.
Convido os irmãos e irmãs a se colocarem em pé e abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo de número 6. Oséias, capítulo de número 6. Nós leremos do verso 1 ao verso de número 6. Nós leremos mais uma vez de maneira alternada. As mulheres lerão os versos ímpares e os homens os versos de número par. O texto está sendo projetado para que todos possam ler na mesma versão. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Amém. Os irmãos podem se assentar. Neste texto, o profeta Oséias chama o povo ao verdadeiro arrependimento. Não ao arrependimento de sacrifícios sendo derramados, mas do arrependimento puro de transformação de vida. Este é o momento de nós confessarmos os nossos pecados, mas não confessarmos por uma mera formalidade do culto, mas confessarmos porque de fato estamos arrependidos, porque de fato queremos transformar as nossas vidas. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 216. E após o cântico deste hino, eu convido o nosso irmão presbítero Nestor para que esteja fazendo a Deus uma oração de confissão audível. Oi.
Senhor Jesus, tudo o que há dentro de nós precisa ser mudado, precisa ser transformado, e somente o Senhor tem esse poder em tuas mãos para mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Só o Senhor tem o poder de fazer-nos completo, assim como o Senhor é. Por isso, Senhor, nós clamamos para que o Senhor venha nos perdoar os nossos pecados que nós cometemos todos os momentos diante da Tua presença. Não olha para as nossas imperfeições, Senhor Deus, mas olha, Senhor Deus, com um olhar de misericórdia, um olhar de amor e de perdão para as nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido na cruz do Calvário, derramado o seu precioso sangue, pagando assim um preço tão alto em que nós não conseguimos pagar, mas o Senhor Jesus pagou na cruz por mim e por cada um de nós que aqui estamos. Perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Convidamos o coral para louvar ao Senhor.
um cântico de louvor a Deus. Salve a igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Vamos, nesse momento, em louvor ao nosso Deus, estar cantando o hino Acredito. E a letra desse hino é um hino muito bonito que diz no início: nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação creio em Ti. Que nós possamos acreditar no Deus Pai Todo-Poderoso, independente das circunstâncias que vivamos. Nós precisamos lembrar e crer que existe um Deus que cuida de nós em todo e qualquer detalhe. Vamos nos colocar em pé e adorá-lo por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, dizendo o quanto Ele é perfeito em tudo o que faz. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz do Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em Ti. Que nossa fé não seja hino, apenas notas sem canção.
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá nova paz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Poderoso Deus, diante, ó Pai, de Tua majestade nos encontramos. Te adoramos, ó Pai, porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso. E quão grande, quão magnífico, ó Pai, é poder estar em Tua presença. Mesmo, ó Pai, sendo tão imperfeitos, mesmo diante de tanta imperfeição, ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, disposto a Te adorar, porque o nosso ser, o nosso coração, Ele Te ama, Pai, e reconhece que somos Teus e precisamos, ó Pai, Te adorar, porque essa é a nossa essência. Foi para isso que o Senhor nos chamou e é por isso que nós estamos aqui. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Jesus. Nós Te adoramos, ó Pai, por esse momento ao qual nos alegramos em Tua presença e podemos assim relembrar aquilo que o Senhor fez lá no passado pelas nossas vidas, ó Pai. Por esse amor tão grande, ó Pai, que enviou o Seu único Filho perfeito para morrer em nosso lugar. E assim podemos declarar, ó Pai, que nós acreditamos em Jesus, que nós acreditamos no Espírito Santo que nos traz vida nova, que nos faz ser pessoas melhores, que nos faz, ó Pai, ser pessoas, ó Pai, que Te buscam em espírito e verdade, pois sabemos que de nós mesmos nós nada conseguimos, mas através do Espírito Santo que habita em nós, podemos declarar, ó Pai, o quanto nós Te amamos e o quanto nós somos felizes por poder pertencer a Ti, ó Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua igreja que está aqui, ó Pai. Que o Senhor faça morar eternamente em nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, ser Teus servos, não somente aqui na Tua casa, mas que nós possamos ser o Teu Evangelho vivo, reinando neste mundo tão sedento por Ti. Que nós possamos anunciar o Teu reino e viver em nossas vidas, ó Pai. Também nesse momento, ó Pai, nós Te agradecemos, ó Pai, pela vida da nossa pastora Ana Carolina. Te pedimos também, ó Pai, se porventura for ela que for trazer a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo a use, ó Pai, para que nós possamos ouvir a Tua voz, mas muito mais do que ouvir, que nós possamos ser praticantes dela no nosso dia a dia, Pai. Obrigado, ó Pai, pelo alto preço que o Senhor pagou naquela cruz do Calvário, que nós possamos relembrar, mas que nós possamos relembrar, ó Pai, todos os dias das nossas vidas e declarar, ó Pai, que somos Teus e possamos, ó Pai, morrer também contigo e assim vivermos, ó Pai, também para o Senhor, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Te adoramos pelos dízimos, pelas ofertas, pelas primícias. Te adoramos por tudo, ó Pai. Tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Toda a honra e toda a glória pertence a Ti. Em nome de Jesus, perdoa as multidões dos nossos pecados. No poderoso nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Convido os irmãos e irmãs a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, nós leremos do verso 9 ao verso de número 13. Mateus 9, do verso 9 ao verso de número 13. A Bíblia que eu estou utilizando é a
NAA, nova atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios. Pois não vim para chamar justos, e sim pecadores. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje nós estamos no segundo domingo após o Pentecostes. No domingo de Pentecostes, o presbítero Nestor foi o pregador e ele explanou aqui sobre a descida do Espírito Santo e também sobre a mudança que ela causa na vida do ser humano. Nós vimos como o ser humano ele é transformado através da presença do Espírito Santo. Se nós observarmos na Bíblia, nós vemos que antes da descida do Espírito Santo, os discípulos estavam trancados numa casa, num quarto, com medo da perseguição que viria após a morte de Cristo Jesus. Mas após a descida do Espírito Santo, eles não apenas têm coragem, mas têm a ousadia de anunciar o Evangelho com temor e com fervor. Eles têm a ousadia de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus e não ficarem mais com medo, trancados, mas saírem e anunciar o Jesus que é ressurreto. De fato, a presença de Deus, ela transforma as nossas vidas. A presença de Deus, ela muda a nossa história. A presença de Deus, ela muda o jeito de viver. E o texto que nós lemos, ela mostra essa transformação da presença de Deus. Por isso hoje o tema que eu quero conversar com os irmãos, falar neste momento, é sobre a transformação da presença de Cristo Jesus nas nossas vidas. A transformação que ela traz em nós. Mas para isso é importante que nós compreendamos um pouco aqui este texto. E esse texto ele retrata o chamado de Mateus para o discipulado. Mateus estava ali sentado na coleteria, estava sentado onde se cobravam os impostos, e ali Jesus chega e o chama para seguir. É importante nós observarmos que havia dois tipos de cobranças de impostos naquela época. A cobrança direta, que vinha diretamente do governo e das pessoas que eram contratadas pelo governo para irem cobrar o imposto das pessoas, e a cobrança que era feita através de arrendatários. O que era isso, arrendatários? Eram pessoas que compravam do governo o direito de cobrar o imposto por alguns anos de uma determinada região. Podia ser um ano, podia ser mais de um ano, e de uma região. Podia ser uma pessoa, mas podia ser mais de uma pessoa. Quem normalmente arrendava eram pessoas ricas, porque pessoa mais pobre não teria condições de pagar antecipadamente este imposto ao governo, porque era isso que se fazia. Juntava-se ali, olha, na região aqui do Lajadinho, o imposto ia ficar lá em tantos mil, a pessoa pagava antecipadamente para o governo, e quando ela fosse cobrar, ela cobrava buscando o seu lucro junto. Então ela pegava o valor investido mais o seu lucro. E aí que se montavam as coleterias. Quem ficava na coleteria era o arrendatário?
Não. Quem ficava na coleteria era o empregado do arrendatário. Muito possivelmente, então, Mateus ele era esse empregado do arrendatário. Era uma pessoa que estava ali cobrando o imposto para receber o seu salário, era um funcionário, muitas vezes mal pago. E por que aqueles que trabalhavam na coleteria eles eram mal vistos? Eram mal vistos porque cobravam o imposto do povo judeu para César, para o governo, mas também eles eram mal vistos porque, como muitos eram pobres, a chance deles se corromperem, deles cobrarem algo a mais para eles era grande. Então, muitos dos coletores, eles eram corruptos. Por isso, eles eram também mal vistos. Mateus, ele era um destes homens que eram desprezados por causa da sua profissão. Havia outras profissões também que eram desprezadas, como aqueles que cuidavam de porcos, porque porco era impuro, ou aqueles que curtiam couro, porque acabavam mexendo com o sangue do animal para tirar o couro, então eram vistos também como impuros, ou com aquele que lidava com dinheiro, os banqueiros, também eram vistos, mal vistos na sociedade. Havia diversas profissões que eram mal vistas na sociedade judaica, dentre elas a profissão aqui de Mateus, a profissão aqui de Mateus como coletor de impostos. Logo após esse chamado de Jesus, então Mateus chama Jesus para jantar, porque logo em seguida o próximo verso aqui mostra Jesus à mesa, na casa de Mateus, sentado para jantar, junto com os seus discípulos. E ali, junto com eles, aparecem muitos outros coletores de impostos e também pessoas pecadoras, consideradas pecadoras. E aí é o momento que começa, que tem um embate entre os fariseus e Jesus. Os religiosos já haviam tido outro embate. Se nós olharmos um pouco para trás, nós vemos que Jesus já tinha tido ali alguns atritos com os religiosos antes. Mas aqui, Jesus tem esse atrito em específico com os fariseus. Porque os fariseus chegam para os discípulos de Jesus e perguntam: por que o mestre de vocês come com pecadores e com cobradores de impostos? Por que ele se mistura com essa gente que o nosso povo não se mistura? Por que se mistura com pessoas injustas, impuras, sendo ele puro, sendo ele justo? Mas também, nesse momento em que Jesus ali, através dos seus discípulos, é questionado, é a oportunidade que Jesus tem para mostrar um novo jeito de viver para o povo, para mostrar uma mudança, para mostrar uma nova realidade, uma nova religiosidade no meio do povo de Deus. E quais são essas mudanças que Jesus apresenta? Qual a mudança que a presença de Jesus mostra neste momento? E quero destacar aqui 3 mudanças que esse pequeno trecho que nós lemos ela apresenta. Ela apresenta um povo julgador, mas que Jesus transforma para um povo acolhedor. Nós precisamos parar para pensar, meus irmãos, quem é que declarava uma profissão justa ou injusta? Quem é que declarava uma profissão mais aceitável do que a outra? Quem é que separava os justos dos pecadores? Ora, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a presença dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram considerados os guardiões da palavra de Deus, os guardiões da lei e dos bons costumes, dos costumes religiosos da época. Por isso eles seguiam rigorosamente a lei. Eles seguiam rigorosamente
perfeitamente os costumes que se tinham dos antepassados. E assim eles distinguiam aqueles que não faziam como eles. E eles julgavam as pessoas que não faziam como eles, ou seja, que não cumpriam perfeitamente a lei como eles se diziam cumpridores. E aí eles julgavam essas pessoas: olha, essa pessoa não cumpriu plenamente a lei, então ela é injusta. Aquela pessoa cumpriu plenamente a lei, então ela é justa. Aquele emprego pode fazer com que você fira a lei, então esse emprego não é bom, esse emprego ele é impuro, ele torna você impuro. Aquela outra profissão, ela faz com que você ande sempre na presença de Deus, então ela é uma profissão melhor, ela é uma profissão mais justa. E assim eles declaravam as pessoas puras e impuras, justas e injustas, e faziam separação no meio da sociedade entre aquele que era bom, aquele que não era bom, aquele que era santo, perfeito, e aquele que não era santo e perfeito. Mas Jesus, por outro lado, ele apresenta outro modo de vida, porque ele se assenta à mesa com os cobradores de impostos e com os pecadores. E assentar-se à mesa é algo muito significativo. Por quê? Porque a gente não convida para sentar-se à mesa com a gente qualquer um, mas a gente convida com quem a gente quer ter intimidade ou com quem a gente já tem intimidade. Sentar-se à mesa é algo íntimo. É algo íntimo. Nós não queremos sentar-se à mesa com pessoas que nós não conhecemos. Quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava lá perto da Consolação e tinha que almoçar num restaurante que eu não gostava muito de almoçar lá, porque não havia mesas separadas para a gente sentar, e era uma mesa coletiva, e a gente tinha que sentar com gente que a gente não conhecia. E às vezes acontecia de eu e o Jonathan estarmos conversando e a pessoa que estava sentada do lado entrava no meio da nossa conversa e dava opinião no meio da nossa conversa. E eu não gostava de almoçar lá por isso, porque para mim sentar-se à mesa era algo íntimo. E eu não podia sentar com um desconhecido ainda que metesse o bedelho na minha conversa. Era algo muito desconfortável. Mas Jesus, ele quer essa relação de intimidade com os publicanos e com os pecadores. Ele não os julga pelo seu pecado, mas ele reconhece a necessidade que eles tinham da presença de Deus. Ele reconhece como eles precisavam da presença de Deus. Isso não quer dizer que Jesus ele estava consentido com o pecado do pecador. Não era isso. Mas ele estava reconhecendo que aquele pecador também precisava se chegar a Deus. Que aquele pecador também precisava do amor e da graça de Deus. Por isso, ao invés de ele julgar e já ir condenando e separando, Jesus mostrava o amor, a graça e a misericórdia, para que aquele pecador também sentisse a presença transformadora de Deus na sua vida. A outra mudança que o texto nos mostra é sair da exclusão para inclusão. A religiosidade judaica era uma religiosidade excludente, que excluía as pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas que não eram consideradas puras, essas pessoas não podiam se achegar nem à parte interna do templo. Aqueles que já leram aqui a Bíblia, viram diversas vezes textos em que as mulheres estavam no templo, mas no pátio, e não dentro do templo. Porque a mulher não podia acessar a parte de dentro do templo, mas a mulher ela ficava do lado de fora. Assim também era com os doentes, assim também era com os enfermos, porque os enfermos eles eram considerados impuros. Assim era também com os estrangeiros, porque os estrangeiros também eram considerados impuros. Assim era também com aqueles que por algum motivo eram considerados injustos pelos líderes religiosos. Eles não podiam adentrar para dentro do templo.
seja, a adoração, ela era limitada à pureza ou à impureza. Ela era excludente, excluía pessoas. Pessoas que estavam doentes não podiam se achegar ao templo, que era a representação de Deus. Era como se a religiosidade afastasse as pessoas de Deus, porque não podiam se achegar ao templo nem à arca da aliança, que eram símbolos da presença de Deus. Era uma religiosidade que excluía as pessoas. Mas Deus aqui, Ele apresenta um novo jeito de viver. Ele propõe uma mudança. Não a religiosidade que exclui o pecador, mas que acolhe o pecador para que ele não peque mais, para que ele seja transformado. Mas não que exclui o doente, mas que acolhe o doente, acolhe o enfermo, acolhe o deficiente, porque ele também faz parte do reino de Deus. O texto do nosso lecionário hoje, ele é um pouco mais comprido. Na verdade, ele vai até o verso de número 26. Nós cortamos aqui um pouco antes, mas se a gente for seguindo aqui até o verso 26, tem a história aqui da filha de Jairo, que Jairo, chefe da sinagoga, vai pedir para que Jesus vá lá socorrer, porque a filha dele já estava morta. Como diz aqui no verso de número 18, ele fala, minha filha morreu agora mesmo. E Jesus vai, e Jesus toca na menina, que segundo Jairo já estava morta. E ele toca no morto, o que era altamente considerado impuro para os judeus. Mas por que ele faz isso? Porque ele acolhe a família enlutada. Ele acolhe aquele que estava sendo excluído na sociedade porque tinha um lutado no meio. Mas no meio do caminho, quando Jesus está indo, conta aqui a história, a partir do verso de número 20, que Jesus ainda se encontra com uma mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos. Fluxo de sangue ou tocar em sangue era considerado impureza. Mas Jesus vai, Jesus cura aquela mulher, também através do toque, a mulher que toca Jesus. Mas através do toque, Jesus a cura. Mais uma vez, Jesus mostra o acolhimento àquele que era excluído no meio da sociedade. E como que Jesus acolhe? Jesus acolhe tocando, Jesus acolhe chamando para sentar-se à mesa, Jesus acolhe trazendo para perto. E o maior sinal dessa mudança que Jesus propõe para as nossas vidas é a mesa do Senhor que nós vamos partilhar. Porque a mesa do Senhor não excluiu nem o traidor, a mesa do Senhor não excluiu aquele que o negou, a mesa do Senhor não excluiu os discípulos que o abandonaram e foram embora enquanto ele caminhava para a cruz. A mesa do Senhor não excluiu nem a nós mesmos, que por muitas vezes também negamos a Cristo Jesus e nos voltamos contra Ele. A mesa do Senhor, ela não exclui, mas ela acolhe. Ela acolhe a todos nós. Ela acolhe a todo pecador. Por isso nós precisamos nos perguntar: como têm sido as nossas mesas? Elas têm excluído pessoas ou elas têm incluído pessoas no nosso meio? A gente chama para sentar à mesa apenas quem é igual a nós? Ou nós chamamos também aquele que é diferente, que necessita da graça e do amor de Deus também? Assim como nós também necessitamos. Por fim, Jesus mostra aqui uma outra mudança. Mudança de culto. Mudança de adoração. E aqui ele cita o texto de Oséias, que nós lemos agora há pouco. Misericórdia quero e não holocaustos. O que isto significa? Ora, o culto judaico
ele é um culto cheio de ritos, cheio de tradições, cheio de costumes. E os fariseus que ali estavam nesse embate com Jesus, eles seguiam rigorosamente todos os ritos, eles seguiam rigorosamente todas as tradições. Porém, o culto deles acabava quando a tradição, quando o ritual acabava. E por isso que Oséias vai lá e chama a atenção do povo de Israel. Vocês estão me prestando culto no dia devido, corretamente. Vocês estão oferecendo sacrifícios corretamente. Mas vocês saem do templo e a adoração de vocês acaba. O culto de vocês acaba. E não é isso que eu quero. Porque esse culto por mera tradição não faz sentido. Mas eu quero misericórdia. Ou seja, eu quero que vocês, como povo de Deus, estejam perto daqueles que carecem de misericórdia, dos miseráveis, que vocês acolham ao necessitado. Não adianta vir ao culto e prestar um sacrifício, se quando chega na casa explora daquele que necessita do auxílio. Não adianta oferecer ofertas no meio do culto, se quando chega na casa, fecha os olhos para o necessitado. Não adianta falar bonito dentro da igreja, se fora da igreja os seus lábios não louvam a Deus. Não adianta aqui na igreja louvar ao Senhor, se fora dela a adoração não existe. O culto, ele não é apenas no momento em que estamos no templo, mas o culto, ele é a nossa vida. Este momento que estamos aqui, esta 1h30 que passamos aqui na igreja, ela é apenas parte do culto que nós prestamos com a nossa vida. O verdadeiro culto não é aquele, como Jesus diz para a mulher samaritana, não é aquele prestado nem em Samaria nem em Jerusalém, mas é aquele que é prestado em todo lugar com a nossa vida. É a adoração em espírito e em verdade. É a adoração na fonte do nosso ser. O culto não acaba aqui, mas o culto continua com a minha vida, no meu trabalho, na minha escola. O culto continua na minha casa, no meu lar. Quando eu glorifico a Deus através da minha vida, cuidando dos meus filhos, cuidando do meu esposo, quando eu glorifico a Deus ali no meio do meu trabalho. O culto, ele é aquilo que eu vivo, até mesmo no trânsito. Quando vem um irmão e te fecha, alguém e te fecha, ali é lugar de eu cultuar a Deus. O nosso culto não pode se acabar quando a igreja se fecha e nós vamos para os nossos lares. Mas o culto, ele continua. Jesus Cristo, ele fala: entendam isso, aprendam o que significa isso. Eu não quero mais sacrifícios, mais animais sendo sacrificados, mas eu quero sacrifício vivo. Eu quero a vida de vocês por completa como sacrifício vivo ao Senhor. A vida de serviço para o reino de Deus. Não adianta cumprirmos ritos, não adianta cumprirmos tradições se a nossa vida não for completamente dedicada ao Senhor. Jesus propõe mudanças, porque a presença de Deus transforma. A presença de Deus transforma o povo. O povo não era chamado mais para julgar e separar aquele que era justo e injusto, mas o povo era chamado a acolher, a incluir aquele que estava sendo incluído. O povo não era chamado mais a uma falsa adoração apenas no templo, cumprindo ritos, que muitas vezes se faz no automático.
mas o povo começa a ser chamado a uma verdadeira adoração, a uma adoração íntima que acontece todos os dias das nossas vidas. O fato é, meus irmãos, que nós somos chamados sim a não nos contaminarmos com o mundo, mas nós não podemos nos separar dele, porque nós somos um instrumento de Deus para aqueles que precisam do Senhor. Nós somos instrumentos de Deus para transformar o mundo que vivemos, porque aonde há a presença de Deus, há transformação. E eu creio que a presença de Deus hoje está em nós. E Deus usa as nossas vidas para transformar o mundo que vivemos. Por isso, não devemos julgar aquele que muitas vezes achamos que são pecadores, colocamos no lugar de pecadores ou de injustos, mas devemos acolhê-los e apresentar a Cristo Jesus. Porque assim como nós precisamos de Cristo Jesus transformando o nosso ser, todos precisam de Cristo Jesus. Nós não devemos excluir pessoas, aquilo que é do mundo, aquele que é do mundo e aquele que é de Deus, como se fosse algo separado. Porque como o mundo conhecerá a Deus se nós não anunciarmos o Evangelho? Nós precisamos acolher para que o mundo creia que Cristo Jesus nos enviou. Nós não podemos mais vir com as nossas adorações vazias, com o nosso culto, apenas com tradições e ritos, mas nós precisamos ter vidas transformadas, vidas que louvam e glorificam a Deus em todo o tempo, não apenas no templo, mas em todo o tempo, louvando e bendizendo ao nosso Deus. Que nós possamos ser dia a dia transformados pela presença de Deus que habita em nós. Amém. Convido os presbíteros e presbíteras para que venham tomar assento aqui à frente. Nós vamos partilhar da mesa do Senhor. Também convido o conjunto de louvor da mocidade para que já tomem também os seus lugares. Estarão participando enquanto nós participamos da mesa do Senhor. Essa é a mesa do Senhor, que é o grande sinal da graça de Deus por nós. Quando Ele nos chama, Ele nos convida a sentarmos e a cearmos com Ele, a participarmos do seu corpo e do seu sangue, pela remissão dos nossos pecados. Vamos nos colocar em pé? Nós vamos agradecer a Deus por esta mesa. Eu convido o presbítero Valmir para que esteja levando a Deus nesta oração. Bondoso Deus e eterno Pai, gratos somos, ó Pai, por esse dia, pela presença do Senhor em nossas vidas, pelo conduzir, ó Pai, nesse momento nós chegamos em Tua presença, para agradecer, ó Pai, pelo que o Senhor fez em dia por nós. Enviou o Teu Filho ao mundo para viver, para sofrer, para ser maltratado, para morrer em nosso lugar, para derramar o Teu sangue e para deixar de falar para nós, fazer isso, participar desta fé, até que eu venha buscar o Senhor na vida. E nós nossos irmãos que vão participar dela, prepara Deus os corações, segundo a Sua palavra, para que tudo que o Senhor disser, o Senhor falou, nós temos fazer nesse momento. Alimentando dos pães, dos vinhos, lembrando, Pai, da morte do Senhor, e nós temos os irmãos que vão participar, a leitura, o nosso livro, é nosso vida, nosso Jesus, Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele pegou o pão, agradeceu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo:
Este é meu corpo que é partido por vocês. Comam dele todos. Façam isso em memória de mim. De semelhante modo, após haver ceado, Jesus tomou o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebam dele todos. Façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que nós comermos do pão e bebermos do cálice, anunciaremos a morte do Senhor até que ele venha. Todos aqueles que um dia foram batizados e estão em plena comunhão com Cristo e com a igreja são convidados a participar da mesa do Senhor.
todos que nos visitam, convido para que esteja conosco também durante a semana. Na próxima quarta-feira nós teremos o culto das crianças, às 19 horas. As crianças são responsáveis pelo culto, então todos estão convidados a estarem conosco. No próximo sábado nós também teremos a nossa reunião de oração às 19 horas e domingo pela manhã, a escola dominical. Todos estão convidados a estarem conosco, louvando e agradecendo a Deus. Convido o pastor Jonathan para que venha aqui à frente. Ele estará fazendo a Deus a última oração e entregando a bênção do Senhor. E logo após a última oração, eu convido todas as crianças para que venham louvar ao Senhor fazendo o pós-culto. Oremos. Querido Senhor, agradecemos a Ti em nome de Jesus, porque a Tua presença é transformadora. A Tua mesa é maravilhosa, Senhor. Quando estamos na Tua presença, diante da Tua mesa, a nossa vida é transformada, a nossa alma é alimentada, a nossa fé é fortalecida e as nossas feridas são curadas. Obrigado, Senhor, porque assim como no passado o Senhor chamou a Mateus, hoje também o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor também se assenta à mesa conosco. O Senhor nos dá a alegria de ter intimidade uns com os outros e intimidade com o Teu Espírito Santo. Obrigado, querido Jesus. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos servos melhores, a sermos discípulos do Teu reino. Ajuda-nos a sermos mais misericordiosos. Ajuda-nos a sermos mais acolhedores. E ajuda-nos, ó Pai, a sermos Teus servos. Em nome de Jesus, fica, ó Deus, conosco. Abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sofrendo, aqueles, ó Pai, que sofrem dores, que o Senhor possa dar a eles a Tua paz. Em nome de Jesus, fica, ó Deus, conosco. Esta é a nossa oração. Amém. Recebam a bênção. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, a eterna paz, a comunhão, o consolo e a presença do Espírito Santo, seja hoje sobre você e sobre a sua família, desde agora e para todos sempre. Amém.
Senhor.